Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de saneamento básico, de saúde ambiental e da crise hídrica. Os nossos convidados são Marcos Freitas, que é geógrafo e coordenador executivo do Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP. Ele vai nos falar sobre a crise hídrica, poluição dos rios e tecnologias sustentáveis. Prazer em tê-lo aqui, Marcos. Por favor, prazer é todo meu estar com vocês. Olha, nós estamos com Priscila Neves, que é pesquisadora e especialista em saúde coletiva. Ela é do grupo de pesquisa de direitos humanos em saúde e saneamento da Fiocruz de Minas Gerais. Está chegando de lá, né? Sim. Prazer em tê-la aqui, Priscila. Prazer todo meu. Nós estamos também com o Vitor de Jesus Barbosa, que é especialista em planejamento urbano e regional, e ele fez uma dissertação de mestrado sobre relacionando raça e saneamento. É isso mesmo? Isso mesmo. Obrigado, Vitor. Igualmente. E nós estamos também com Maria José Salles, que é engenheira sanitarista e pesquisadora do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Fiocruz do Rio de Janeiro. E ela vai nos falar sobre políticas públicas e saúde. Prazer em tê-la aqui, Maria José. Prazer, Vera. E nós estamos com Camila Abreu, nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como participar do programa. Então, Camila. Olá, boa tarde, pessoal. Para participar do programa é muito simples, basta você entrar nas nossas redes sociais, fazer o seu comentário usando a hashtag Sem Censura. Já estamos ao vivo no Facebook. Isso mesmo, maravilha. Marcos, vamos definir primeiro sobre o que é que a gente vai falar? Sim. Todo mundo participa, porque o assunto, como é um só, a gente vai poder participar livremente. Eu queria que você me dissesse o que é saneamento básico, não no sentido da definição teórica, mas todos os departamentinhos. Água, esgoto, sabe aquelas coisas? Tudo assim, entendi. A listinha. Tá bom, olha só, a gente depende da água, né? Enfim, e quando a gente está... A água serve para um monte de coisa, para produção de alimentos, para navegação, hidroeletricidade, enfim, tem uma série de usos. Mas quando a gente está vinculado com saneamento, a gente está mais preocupado com a água do abastecimento humano. Isso. Das pessoas que moram nas cidades, que é um fenômeno de 200 anos para cá, no mundo, né? Enfim, Revolução Industrial, etc. E que a gente consome a água para se manter vivo, né? Primeiro para beber, mas também para limpezas, etc., numa faixa de 100 a 200 litros por pessoa dia. Tá? Essa é a média do que se espera de ser razoável e confortável para a nossa cidade. Pode ser menos, mas, enfim, isso são em geral é muito mais. Está nessa ordem, entre 100 e 200 litros por pessoa a dia. Tá? Aí depois a gente tem a água usada. Então nós usamos a água para todos esses usos dentro das residências e começa a ter sobra. Lógico que dentro das cidades tem outros usos que não são das pessoas. Tem de serviços como hospitais, comércio, etc., etc., que também geram águas usadas. Essas águas usadas são esgotos, em geral. Esgotos desse tipo que tem muita matéria orgânica, mas também pode ter outro tipo de matérias mais industriais, etc., etc. Isso, via de regra, ele pode ir para fossas subterrâneas, lá no passado, quando a gente está em áreas rurais, a gente tem as fossas sépticas, tem formatos que dão até uma certa conta, não é ruim, quando a gente não tem uma concentração populacional muito grande. E o próprio subsolo resolve o problema, né, com algum prazo. Agora, quando a gente está em concentrações acima de 100 mil, 200 mil, 300 mil habitantes, a gente começa um problema de como é que vai se livrar dessas águas usadas. E aí, a solução que tem acontecido com mais frequência é jogá-las nos rios. Uma boa parcela, no caso brasileiro, sem tratamento. E isso faz com que a água que passa pelos rios fiquem impróprias para consumo humano, e aí precisam de tratamentos muito pesados para chegar na outra ponta e retornar às nossas casas, e com custos, etc., etc. E, além disso, a gente também começa que uma boa parcela dessa água nem tratada serve. Então, boa parte do que a gente vai discutir hoje, que é o caso da crise hídrica, ela é mais forte porque a água está poluída. Então, chega, por exemplo, na Baía de Guanabara, aqui no caso do Rio de Janeiro, 41 metros cúbicos por segundo de água em tempo seco, que é quando não está chovendo. O consumo do Grande Rio é 40. Mas a gente não pensa em consumir essas águas. Aí a gente acaba trazendo água do Paraíba do Sul para atender e depois devolve essa água suja, uma boa parcela, para a Baía de Guanabara. Então, a gente vive numa situação difícil. O Tietê, em São Paulo,
quem pensa em consumir a água do Tietê. Então, passa uma quantidade de água razoável no Tietê, no Pinheiros, que é um afluente, etc., mas também não é consumida. Ela acaba sendo uma água perdida. Então, há um fluxo entre um e outro. Logicamente, que tem tecnologias que podem reduzir esses desperdícios. Depois, logicamente, uma parcela dele é coletado na casa das pessoas. E aí essa coleta começa a servir e também é tratado. Não vou dizer que a gente não joga tudo no rio, não é bem assim. Tem uma parcela que, no caso brasileiro, deve estar chegando a uns 35%. Tá, não, vamos parar, porque aí a gente vai continuar. Tá, vamos voltar ao que nós estávamos. Uma outra coisa que nós temos que ver nesse país que é muito grande é quem tem água, quem não tem água. Quem tem esgoto, quem não tem esgoto. Tá. Né? Então, quem é que tem, digamos que a gente precisa, seja alguém que abra a torneira e que sai água, é isso que a gente chama abastecimento de água. Mas aí você vai ter gente que vai estar ligado em rede, que, por exemplo, existe uma central, enfim, aqui no o Rio de Janeiro, algumas centrais. Outras em São Paulo, em outras cidades, que fazem aqui essa guarda de água e tratam ela para um certo nível e por redes atendem as pessoas. Né? A Sabesp, a SEDAI, enfim, outras tantas que tem por aí. E existe também pessoas que vivem em áreas isoladas, o caso do semiárido nordestino. Tá. No semiárido tem mais ou menos 2 milhões de famílias na parte isolada. Esse pessoal não recebe água tratada por redes. Eles aproveitam a água de chuvas ou então eventualmente de poços ou de rios que algumas vezes tem. Então de represas, assim, açudes, etc. Então, os açudes já até tem uma pequena rede que atende às vezes. Mas isso a gente chama, gente que a gente considera isso abastecimento de água? Considera abastecimento, mas é um abastecimento de baixa qualidade. Eu sei, mas quando a gente diz, por exemplo, que 83% dos lares brasileiros são abastecidos com água, a gente está levando em consideração aquela mulher que vai pegar água no poço? Não está levando em consideração. Entendeu? É isso que eu estava... Você tem razão. Até porque os outros 17, se ele não tivesse água nenhuma, já tinha morrido. Pois é, mas então, eu vi que você tem, tipo de água, dos 5.570 municípios no Brasil, você tem 33 que tem zero água. A cobertura, quando fala cobertura, quer dizer várias formas de abastecimento. Pois é. Uma das formas de abastecimento é a rede. Isso, tá. Então, tem rede, na maioria das vezes, quem está na grande cidade, quem está na metrópole, tem rede de água. E tem outras formas, poços, formas para grupos, carro-pipa, tudo isso entra no abastecimento, mas está separado por fonte. Quem recebe água de rede, quem recebe água de carro-pipa, quem recebe água de poços. Mas aí talvez nesses 83%, eu acho que é o que está na rede. Porque tá rede pública, eu estou lidando com os dados do PNAD de 2015, que são os últimos, não é isso? E aí diz isso, que 83,5% dos domicílios brasileiros têm água. Eu supunha que fosse água encanada, mas enfim, digamos que tem alguma restrição. Isso só para falar que apenas 50,2% ou 50,3% tem esgoto sanitário. Certo. Então, o que é esse esgoto sanitário? Vamos lá. Coleta de esgoto. Coleta de esgoto. Não significa tratar. Não significa tratar, não. Basta, já está ruim, né, Mar? Já está ruim, né? 50% do Brasil é enorme. É cheio de cidade, é cheio de gente rica. Tem dinheiro. O negócio não está bom. Eu recebo água na minha casa. Sim. Eu escovo o dente, faço xixi, vai ao banheiro, tomar banho e tal. Essa água toda usada, ela vai embora. Né? Mas tem uma parte que é o esgoto mesmo, ou não? Toda essa água ela vai para o mesmo lugar, isso que eu estou querendo saber. Normalmente toda essa água vira esgoto, que nós chamamos de esgoto. Tudo isso vira esgoto. Porque você faz num domicílio, você faz uma rede para o vaso sanitário e coleta as águas servidas. Isso. Do banho, da cozinha e manda tudo para o mesmo destino. Caramba, eu achei que não, porque eu achava que era mais difícil tratar o esgoto sanitário, os dejetos, do que essas águas usadas. Mas não, né? Vai tudo junto. Vai tudo para o mesmo lugar. É bom esse sistema, já você acha? É isso mesmo? É o que temos e é o que... Não, é isso. Você tem uma estação de tratamento, onde você vai tratar, você vai separar
Tá, aí você deixa com a o ideal estação não de é tratamento. esse, mas é a função do nosso formato construtivo. Nós temos esse e formato. como a gente foi. Existem outros. Existem. O certo seria separar, você tem razão. Tá. Mas aí custos, etc, e naquilo que já está construído é difícil você intervir. Sobretudo, não tem nem coleta seletiva de lixo no Rio de Janeiro, né? Direito, né? Então... A gente tem até casos... O esgoto tem uma grande defasagem, um déficit de esgoto no Brasil. Realmente é pouco esgoto coletado. E pior ainda, do coletado, pouco é tratado. Tá. Nem... Eu vi uma vez, mas José, que se você pega o esgoto não tratado e joga pelos emissários submarinos para alto mar mesmo, o sol e o calor é capaz de tratar esse esgoto in natura que você joga. Isso é real ou é uma invenção, é uma lenda urbana? Gente, por favor, vocês são todos especialistas, eu não sei nada. Né? Não, olha, o esgoto no emissário submarino, lá no ponto de lançamento, ele vai poluir muito, né? Aquilo vai diluir, mas... Só diluir. Só diluir. Um exemplo concreto que a gente tem é aqui, Ipanema e Leblon. Isso. Se tem um troço que aconteceu recente, que de certa forma gerou uma certa socialização, foi o esgoto. Porque antes o esgoto era coisa para pobre. E hoje o esgoto também está para rico. Porque o esgoto da Zona Sul está sendo lançado em frente ali nas Ilhas Cagarras. Então, Ipanema e Leblon vivem com um problema de poluição. Porque o esgoto não está suficientemente jogado longe e ele volta. Ele volta. Eu acabei de participar de uma banca de uma tese sobre qualidade das areias no Rio de Janeiro. O aluno pegou areia de praia, tanto a Praia da Bica quanto a Praia de Ipanema. Ele encontrou... contaminação em todas as areias. Uma mais, outra menos, óbvio. Sim. Mas encontrou contaminação em todas as areias. Isso é presença de esgoto coliforme fecal na água do mar. Na água do mar que reflui na areia e vai deixando a areia contaminada. O emissário é uma boa solução, mas ele tem que ter uma boa medição de distância, uma boa medição de correntes, etc. E o ideal é, pelo menos, ter um tratamento primário e secundário antes de fazer isso. Não jogar como está acontecendo, que tem passa tudo o que é menor do que uma garrafa PET, do que vai para lá. Bom, mas de qualquer maneira, o que você falou antes é que todas essas águas usadas, eu estou falando do Rio de Janeiro porque tem o mar, mas, digamos, o resto do mundo está dentro do território. O que você está me dizendo é que essas águas usadas, de todos esses municípios que estão no interior do estado do Rio de Janeiro e do Brasil afora, são jogados no Rio. Não necessariamente. Dependendo da tua densidade populacional, você tem soluções locais. Que você é o caso trata isso? Você pode ter tratamento, enfim, mesmo. Hoje, por exemplo, no interior de São Paulo, é bastante tratado já o esgoto. Está chegando a um nível bastante organizado de tratamento. E alguns municípios têm isso bem equilibrado, né, de coletar e tratar. Diz um município bacana. São José do Rio Preto. Juiz de Fora, minha cidade. Juiz de Fora, tá legal? Que bom. Juiz de Fora tem tratamento de esgoto. Aí, que legal. É aqui pertinho. Tem tratamento. Não é 100%, mas tem tratamento. Tem tratamento. As cidades médias do interior de São Paulo, todas têm cobertura de água, de esgoto, coleta de esgoto e tem tratamento. Então está melhorando por causa de... Por iniciativas municipais, é isso? Sim, iniciativas municipais. Cidades que já alcançaram, já coletam o esgoto, então elas estão na fase de tratar. Tem cidade que não tem coleta de esgoto direito. E aí vai o quê? Fossa? Manda para os rios. Os cursos d'água, que estão todos poluídos e contaminados. A gente vai em qualquer cidade do Brasil, a gente vê isso. Uma coisa que tem que diferenciar um pouquinho é que tem rios que têm mais capacidade para receber esgotos e outros menos. Não é caso de proibir mesmo? Não, seria, mas... Idealmente? Aí tem vários problemas. A gente bebe essa água, né, Marcos? Mas aí tem problema de regulação, porque água é função da União, quando você tem os rios. Aí tem rio que toca mais de um estado, que faz fronteira de país, são os rios da União. Então, numa base 1 para 1 milhão de cartografia, dá 12 mil rios no Brasil, onde 10% seria da União. E o restante dos estados, que são rios que nascem e morrem dentro do mesmo estado, geral os afluentes desses maiores. Aí tem funções de regulação diferentes. E o saneamento é função do município. Isso. Não é função do Estado nem da União. Aí fica um certo eu diria, facilidade por ser poder público com poder público.
eu trabalhei na Agência Nacional de Águas. Isso. E a gente dificilmente negava uma outorga de saneamento. E a outorga de saneamento é tanto tirar a água do rio quanto jogar de volta. Então, a gente tinha que apertar o controle dessas águas que voltavam. Mas acabava que, não, peraí, vamos resolver, tem capacidade, dá para aguentar, o DBO aguenta. O que Então, é DBO? A demanda bioquímica de oxigênio da água desse rio aguenta. Bom, se aguenta, a gente tinha que autorizar. Então eu costumo falar para meus alunos, contar a história do Jeca Tatu, né? Na época do Jeca Tatu, ele e a casinha dele lá, ele fazia as necessidades dele no rio. O rio tinha poder de autodepurar. É uma folha que cai, é um fruto podre, é a casinha do Jeca Tatu lá, fazendo as necessidades dele. Só que tem que agora nós vivemos o meio urbano, tem 1000 Jecas Tatu, tem Zé Tatu, tem... Quer dizer, é adensada a cidade. Então, o comportamento dos rios também é outro. Ele não consegue reagir, digamos assim. Por exemplo, eu fui com uma turma na Serra da Misericórdia, aqui perto de Bom Sucesso, da Penha. Nós vimos uma nascente de um rio, Faria Timbó. Então, você vem seguindo a nascente, começam as emissões os efluentes. Se jogar coisa dentro do rio, esgoto puro, etc., você vê como o rio vai mudando. Até essa visita... Em pouco tempo, eu suponho que vocês devem ter ido a pé. Não, agora, a pé. Então, se vocês... A pé, subiu lá em cima, na nascente. Em pé, a nascente e a sujeira. A nascente é um lugar para ser plantado, é para ser... como é que fala? Você tem que plantar e arborizar para proteger aquele local, né? Tá. Mas depois você começa a receber a contribuição de esgoto, principalmente de esgoto. Também esgoto de fábricas. Muitas fábricas você não vê de dia, mas tem despejos à noite nos rios. Os rios vão morrendo, eles vão perdendo a capacidade de se recuperar. A sensação que dá quando a gente conversa com cientistas como vocês é que a gente está vendo um quadro muito negro, mas é que a gente... muito pior vai ser para os nossos netos. Então, fica muito assustador. Sim. E, ao mesmo tempo, tem jeito. Entendeu? Ao mesmo tempo, tem jeito. Uma coisa que é importante é que a gente está falando de ciclo hidrológico. Gente, olha só, vocês estão mudos. Vamos botar aí. Tem uma aula aqui, na verdade, né? Vocês estão, pelo menos, concordando. Mas, vamos lá. Em parte. Não, é porque quando você está falando aí, né, sobre cobertura de serviços e tal, você está falando das pessoas que têm uma casa, têm um domicílio, né? E eu penso nas pessoas que estão em situação de rua, né? Teu trabalho é sobre Como que é o acesso, então, dessas pessoas aos serviços de água e de esgotamento sanitário, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. O número de pessoas em situação de rua tem aumentado de uma forma exponencial, né? De acordo com o IPEA, já temos aproximadamente no país 100 mil pessoas em situação de rua. Então, como que essas pessoas fazem, então, para tomar um banho? Como que essas pessoas fazem para lavar suas roupas? Como que essas pessoas fazem para beber água? Como que essas pessoas fazem para ir ao banheiro, para fazer suas necessidades, urinar, defecar? Então, quando vocês estão falando aí sobre, porque a cobertura, né, está em 80, porque a água... Então, você tem um luxo para essa população com qual você trabalhou, né? Você tem uma população que não consegue ter acesso... E a gente pode, inclusive... a um banheiro adequado para urinar e defecar, né? E a gente pode assimilar mais pessoas, além da população de rua, que tem um atendimento precário em relação à água. Precário. Favelas, quer dizer, zonas pobres, aí vira um ninho de preconceito perigoso. Comunidades mais pobres, que tem banheiras. Periferia das grandes cidades, municípios pequenos. Municípios pequenos, pasmem vocês. Tem quase 4 mil municípios brasileiros, o total de municípios é 5.570. 5.500 e pouco, 70. Quase 4 mil são municípios de abaixo de 20 mil habitantes. Então, são municípios que eles têm um comportamento mais rural e tem áreas mais pobres ainda, que não tem banheiro. Aí a gente fica quase que achando que pode ter uma chance aí de ter uma água melhor. Né? Sim.
ou água nenhuma. Mas eu acho que também é importante apontar outras duas áreas. Você começou perguntando quais as áreas, o que é esse conceito de saneamento básico. Historicamente foi consolidado, inclusive as companhias de saneamento são água e esgoto. Mas o saneamento básico, de acordo com a lei de saneamento, 11.445, é água, esgoto, lixo e drenagem. Ou seja, então a gente também tem que compreender como que o lixo e a água da chuva, a drenagem pluvial, elas também entram nessa discussão e agravam ainda mais a situação da população de situação de rua, por exemplo. Como que eles reagem com dias de chuva, o lixo que eles produzem, como que a sociedade lida com isso, inclusive uma sociedade que estigmatiza essa própria população enquanto uma população indesejável, quanto um lixo da sociedade. Então são discussões muito mais aprofundadas e complexas, né, que envolvem essa questão do saneamento básico. Eu só pediria que a gente hoje não tratasse do lixo especificamente, porque a gente não tem... vai ser mais um assunto complicado. Eu acho que se a gente conseguisse falar um pouquinho da água e um pouquinho de esgotamento sanitário, a gente já estava... Mas só lembrar que o conceito, engloba essas quatro áreas. Né? Acho isso que é mesmo. importante A gente ressaltar. Bom, a gente pode fazer um intervalozinho? Agora que a gente ouviu a voz de vocês. A gente vai fazer um intervalo. O Sem Censura vai voltar já já, continuando com esse assunto, saneamento básico, ok? Olá, o Sem Censura hoje está falando de saneamento básico e saúde ambiental. Deixa eu passar a palavra para a Camila. Camila, antes de passar a palavra para você, você não acha melhor que a gente passe a agenda cultural da Karina Cardoso lá de Brasília? Porque aí quando a gente voltar, a gente volta para o assunto do saneamento e a gente ingressa, você não acha? Concordo, acho uma então boa. A Camila concordou, então a gente vai agora conferir a agenda cultural com Karina Cardoso, que está nos falando lá de Brasília, ok? Oi, gente! Tô de volta com mais uma agenda de cultura aqui no Sem Censura. Eu quero começar falando de um show incrível. Aliás, esse evento traz uma causa muito nobre: ajudar os refugiados da Síria. É o Rock por Alepo, que acontece sábado no Rio de Janeiro. O evento traz apresentações do músico Caio Correia e das bandas Detonautas e Tijuana. E toda a verba será destinada à ONG Save the Children, que presta assistência às crianças da Síria. Se você gosta de rock, ou gosta de fazer o bem, ou das duas coisas, chegou a sua hora. Toda ajuda é bem-vinda, a causa é nobre e você é importante. Vem com a gente. Pois é, lembrando que já são quase 6 anos de guerra na Síria, essa que é a maior crise humanitária do mundo. Mas você que está em casa, que não pode ir no show, você também pode ajudar contribuindo por meio do site benfeitoria.com.br. E vamos seguir com a nossa agenda, porque amanhã vai rolar um outro showzaço em Belo Horizonte. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos os meus sentidos. É o lançamento do single Louca, de Alice Caymmi. A música é uma versão do sucesso da cantora mexicana Thalía, lançado há 12 anos. É a segunda vez que Alice Caymmi se apresenta em Belo Horizonte e promete um show pra lá de ousado. E vindo da neta de Dorival Caymmi, a gente não duvida. Hoje, no Teatro Bradesco. Senhora das chuvas de junho, senhora de tudo dentro de mim. E vamos falar de lançamento, porque tem filme novo estreando em todo o Brasil. É a comédia ficção científica Colossal, que conta a história de uma mulher que retorna à cidade de nascimento após perder o emprego e o noivo. Mas, ao acompanhar as notícias sobre um ataque de um lagarto gigante em Tóquio, ela descobre que está misteriosamente conectada a esse evento. Com direção de Nátio Vigalongo e grande elenco. It's like it's being operated by remote control. E encerrando a nossa agenda cultural, tem também estreia aqui, na TV Brasil. É o Trilha de Letras, que vai trazer literatura e informação.
E nesse primeiro programa você confere o bate-papo com o músico e escritor Tony Bellotto. Ele que é o criador do Detetive Bellini e autor de diversos romances policiais. O Trilha de Letras é apresentado por Rafael Montes e vai ao ar toda quinta às 9h30 da noite. Eu tinha aquele sonho ali na pré-adolescência, eu sonhava em ser um guitarrista de rock, né? Ficava me mirando ali em Jimi Hendrix, aqueles grandes guitarristas dos anos 70. Mas eu também queria ser um escritor, porque desde cedo, lendo as histórias, eu me interessei por quem fazia aquilo e como que alguém conseguia fazer aquilo. E eu fico por aqui, semana que vem eu tô de volta com mais Agenda de Cultura aqui no Sem Censura. Até lá! Rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim. Senhora das nuvens de chumbo, senhora do mundo, dentro de mim. A Alice tem uma voz linda, né? Olha só, Camila, nós temos comentários, perguntas? Temos sim. O Marcos Antônio, ele pergunta, o que houve com o programa de despoluição da Baía de Guanabara? Quem quer responder, Quem pode Marcos? ajudar a responder? Eu posso fazer alguns comentários. O programa de despoluição foi montado lá atrás, com recursos até de empréstimos internacionais e tudo, com uma grande meta de despoluir esses 41 metros cúbicos por segundo de água em tempo seco que chega poluída na Bahia. E depois ele começou a ter problemas na execução no período e retornou na época da Olimpíada, como uma das metas que a gente tinha aí de resolver, né? Uma parte seria coletar o esgoto e levar até a Estação de Alegria, que, pelo que eu sei, pode tratar 6 metros cúbicos por segundo, e só estava tratando 2 e pouco, e tinha que coletar o esgoto de algumas áreas que já tinham, e ainda faltava tronco-rede para chegar na ponta. Mas isso estou tratando do lado do Rio de Janeiro. Agora, tem mais outros 12, 13 municípios no entorno da Bahia e que tem situações distintas, Caxias, enfim, esses da Baixada Fluminense, do lado de lá, São Gonçalo, Niterói, etc. Então, a situação é relativamente precária ainda e pouco se foi feito para dar a solução. 20 anos, né? Para despoluir a Bahia, tinha que fazer um dever de casa, os municípios tinham que fazer um dever de casa, que é fazer coleta de esgoto. Primeiro o esgoto tem que entrar no cano para ir para a estação de tratamento. Não fizeram esse dever de casa. Mas, José, você acha que o que as pessoas dizem, repetem há anos, é que os políticos não estão interessados em obras invisíveis? Eles gostam de obras visíveis. É melhor construir o Maracanã do que construir a rede de esgoto porque é invisível. Você acha que está nesse nível ainda? Esse é uma das faces, digamos assim, do problema. É assim, os políticos não né? As próprias companhias de saneamento, como os estados são organizados com companhias de saneamento, os municípios com seu serviço de saneamento, não estão preocupados muito com isso. Não há uma falha na regulação, não? Acho que falta um interesse também político em melhorar, né? A gente tem aí as arboviroses todas, né? Dengue, zika, né? Agora chikungunya. E existe uma relação assim, intrínseca com a questão do saneamento. E todo mundo sabe isso, né? Assim, pois é. sabe-se então, isso e no você fim das relacionou contas, raça e saneamento. Exato. Ou seja, a gente sabe que a pobreza está ligada mais à raça negra e aí acaba que uma coisa fica uma coisa só. Mas as doenças, elas são absolutamente... Elas atingem a população como um todo. Quer dizer, a gente está falando, nós todos somos ameaçados, os que têm cobertura de esgoto ou não. Essas doenças todas, elas estão ameaçando a população inteira. Então, acho que é muita cegueira política, não é não? E a cada verão aumenta, né? A incidência dessas doenças, ou aparece uma nova, e não se toma uma providência, talvez... no sentido da questão do saneamento, que eu acho que... Mas eu acho que também tem uma questão de uma população, de um perfil populacional que historicamente é negligenciado pelas políticas urbanas, né, estatais. Então, essa população que historicamente não tem saneamento e que sofre com as doenças de saneamento é uma população pobre e negra, né? Então, a gente está falando de saneamento nas favelas, nas periferias, nas quebradas. São desses lugares onde a maioria da população é negra e pobre que, historicamente, tem se constituído esse déficit de saneamento.
saneamento. Então, acho que há um viés político também de negligenciamento dessa população nas diversas escalas. Eu não tenho a menor dúvida, porque existe o negligenciamento sempre histórico do Estado, dos políticos ou dos ricos em relação às populações mais carentes. Minha pergunta é se a gente tem possibilidade de algumas iniciativas individuais, alternativas, para que nós, cidadãos comuns, inclusive de comunidades carentes, possamos tomar alguma atitude em relação ao esgotamento sanitário. Existe isso? Existe alguma iniciativa que o próprio morador de uma região mais carente possa tomar em relação a seu esgotamento sanitário? Ele tem que ficar sempre na mão do governo? Ele não tem nada para fazer? Existem as soluções individuais de esgotamento sanitário, como tem citado, as fossas, os sumidouros, as valas. Mas dentro de uma discussão de saúde pública, são formas precarizadas, onde o esgoto está muito mais próximo dessa população, ou seja, atraindo vetores e a possibilidade de contaminação e de adoecimento é muito maior. E muitas vezes até esse esgoto, por estar em fossa, por estar em sumidouros, ele vai contaminar a própria água, que se ele consumir uma água de nascente, uma água de poço. Então, você falou, todos adoecem, mas dentro dessa perspectiva, alguns têm um potencial de adoecimento muito maior do que outros. E daí a gente vai estabelecendo as relações de classe, de gênero, de raça, para discutir que perfil é esse que realmente, de fato, está morrendo. Os números de morte por doença de saneamento são absurdos. E quando a gente analisa quem está morrendo por doença de saneamento, existe um perfil de uma população pobre e negra. O número equivale à queda de 40 aviões por ano de população pobre e negra que estão morrendo porque não tem saneamento. Isso é um número muito absurdo no momento que a gente tem tecnologias tão apuradas, o homem já foi à Lua, tantas inovações tecnológicas e pessoas estão morrendo porque não tem saneamento. Deixa eu pôr as mulheres aí nessa história, porque eu estava conversando com um cientista sobre a falta de água, inclusive, no semiárido nordestino, e ele estava dizendo que a principal população que sofre é a mulher, porque é a mulher que vai sair, que vai gastar 4 horas para pegar essa água, que vai coletar, e trazer de ela volta que é com risco muito grande, né? No caso lá do semiárido, nos últimos anos até teve uma iniciativa que foi interessante, que foi das cisternas. Quer dizer, as pessoas começaram a coletar água de chuva, enfim, e começou com uma coisa mais menor, financiaram 500 cisternas. Aí, na época que a gente estava lá na ANA, financiamos mais 12 mil, com as ONGs ajudando as pessoas a construir e treinando o próprio usuário. Então, ele deixou de guardar 200 litros e passou a guardar 16 mil litros, aproveitando a água do telhado. Isso foi uma maneira isolada das pessoas resolverem. Hoje está chegando, acho que a 1 milhão de cisternas. E está funcionando mesmo? Funciona muito bem. Agora, é lógico, ele depende de 4 meses de chuva para ter uma carga, que é mais ou menos o que acontece em boa parte do semiárido. Pode acontecer de alguns lugares não ter a carga no ano. A gente está com problemas desse ponto de vista, está chovendo mesmo. As soluções individuais nessa política de saneamento, não existem, né? Elas são difíceis. Elas são precárias. Por exemplo, você fazer uma fossa, você precisa de um terreno, de espaço. É verdade. Você mora no meio urbano muito adensado. É verdade. Então, são, às vezes, soluções difíceis. Cisterna, obrigatoriamente são soluções públicas de governo público. Quando é no meio urbano, quando é lugares adensados, a solução é coletiva. Não, e é importante... desculpa. Não, que é importante lembrar que a água e o esgotamento sanitário foram reconhecidos como direitos humanos pelas Nações Unidas em 2010. A partir do momento que há esse reconhecimento, o Estado ele passa a ser ainda mais responsável pela garantia desses direitos. Quando a gente fala saneamento básico, é básico mesmo, né? Quer dizer, ele não tem nada de supérfluo. Mas a gente vai ter também que ter alguns pulos tecnológicos, por conta da gente estar correndo atrás de um prejuízo que outras nações começaram a resolver em 1900 e alguma coisa. Então, a coleta do esgoto na casa das pessoas, embora seja o ideal, em muitas situações a gente vai ter que começar a tratar esgoto dentro do rio para ir recuperando do rio para trás, fazendo os dois ao mesmo tempo. Coleta-se, eventualmente tem sistemas de tratamento de esgoto de menor porte, em comunidades, etc., o transporte do esgoto por muito grandes distâncias, às vezes encarece muito o sistema. Então, você podia ter uma situação de estimular um pouco mais os bairros terem situações de tratamento de esgoto descentralizado. Existe uma discussão bem grande a respeito disso, porque nós temos um país que os municípios são diferentes, como eu falei aqui. A maioria dos municípios é município pequeno e muitos com características rurais.
Você não pode ter a mesma solução, querer fazer a mesma solução para uma metrópole e para o município pequeno. Você pode ter outras soluções. Mas se você tem a grande maioria de municípios pequenos, você é capaz de construir uma política pública voltada para isso e deixar separado e como está sendo construído agora o programa de saneamento rural. O saneamento rural, eles precisam da água para fazer seus insumos, para plantar. Então, tem que ter uma política para aqueles municípios. Eu acho que tinha mais perguntas, porque eu queria voltar para falar da qualidade da água, da poluição da água industrial ou não. Também é complicado. O Renato César, ele quer saber como fica a questão do saneamento básico no semiárido brasileiro. Eu acho que o semiárido, ele tem uma função de ter as pessoas não estarem tão adensadas. Então, por um lado, é muito mais uma questão de oferta do que de saídas. Não há uma preocupação grande em se conseguir ter uma quantidade de água condizente. As pessoas lá, principalmente esse caso da cisterna que eu dei exemplo, vão conviver com 12 litros por pessoa a dia durante 8 meses. Então, o volumétrico é muito menor do que o nosso. Ela está falando de esgotamento sanitário também. Então, aí a saída vai ser menor e eles estão menos concentrados. Geralmente é fossa. Vão na fossa. No caso, vão na fossa, porque eles também viabilizam o sistema de coleta à distância, né? Então, agora, vão ter outras situações no semiárido, que é, por exemplo, lugares de plantio de alimento que você pode ter decorrências de defensivos químicos e etc. Não, você tem cidades grandes, inclusive. Você não pode pensar que Campina Grande você vai fazer fossa em Campina Grande. Não, aí vão ter outras que vão ter situações similares. Mas aí volta para o que a gente tem aqui no Nordeste. Aí é parecido, o Sudeste, desculpe. Aí é parecido com o nosso. Pouca coleta, ou alguma coleta e não tratamento. O que vai causar problema também, já que eles têm menos água nos rios para diluir esgoto. Ainda é um pouco mais sério. O Everton Carlos Machado, ele pergunta como resolver a crise hídrica que vem prejudicando muito o Brasil e também o que podemos fazer para melhorar, para ajudar. Olha, tem uma solução muito simples, mudar todo mundo para a Amazônia. Tem que todo mundo mudar para a Amazônia e acabou a crise hídrica, porque o Brasil tem mais ou menos 18% a 19% da disponibilidade hídrica superficial do mundo. Só que 90% é entre Amazonas e Tocantins, que saem mais ou menos juntos lá na ponta. E a gente vive com os outros 90% da população em outro canto, onde só tem 10% de água. Então, mudar as pessoas de lugar é uma solução. Lógico que eu estou brincando, porque ninguém vai fazer isso. Fala, Maria José, o que você falou? Eu estou falando, crise, são muitas coisas, né? É muita coisa que pode ser feita, porque a crise hídrica não tem só... Todo mundo acha que é Papai do Céu que não manda chuva. Não é só isso, né? A atuação em saneamento esses anos todos no Brasil. Uma questão de gestão. Como é a visão das companhias de saneamento com a questão da água, e também nossa, né? A gente fala de crise hídrica. Porque eu adorei, porque a gente está falando sempre de duas coisas juntas. A gente está falando de água e de esgotamento sanitário. Dentro da discussão de vocês, existe uma separação? Quer dizer, é mais importante o abastecimento da água, é mais importante... Porque tem uma diferença enorme. Você tem uma cobertura maior de abastecimento, você tem mais abastecimento, mas você tem uma água muito suja. E você tem uma falta de coleta de esgoto sanitário nas casas também muito grave. O que é prioritário? Se eu fosse presidente da República... eu diria, não, vou incentivar a coleta do esgoto mais do que o abastecimento da água, ou é um problema só? Acho que, na verdade, por conta do acesso à água já ser um pouco mais elevado do que o saneamento, em termos de medidas do que precisa de uma demanda, de uma atuação maior, acho que o esgotamento sanitário ele está numa emergência, numa pauta. De acordo mas lembrando que água e esgoto são indissociáveis, porque você consome a água, você produz esgoto, né? Não, mas dentro de uma discussão de saúde... A gente saúde... entende a vinculação dos dois, eu só queria... Mas urgente. Porque os rios estão muito sujos, né? Quando eu vi você falando, digo, gente, o que a gente vai fazer? A gente tem que ir tratando os rios. Eu digo, está tudo imundo, os rios estão todos poluídos. Mas olha, eu volto a dizer, ciclo hidrológico é um tema importante, porque se a gente para de poluir, ele limpa. Mas a gente não vai parar de poluir, não tem como. Como é que nós somos 6 bilhões de pessoas no mundo, como é que a gente vai parar de poluir? Vamos voltar um pouquinho para trás, peraí. Não, eu preciso ir para o intervalo. Tá. Se a gente volta para trás, não, eu não vou ter intervalo de nenhum. Peraí, na volta do intervalo a gente fala. Tá bom? Então, nós vamos para mais um intervalo. Na volta vai ser o último bloco do Sem Censura. Então, se vocês tiverem pergunta, manda logo que a Camila vai nos passar, tá? Mas o Sem Censura volta já. Um minutinho só.
Bom, nós voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando sobre saneamento básico, saúde ambiental nossa. Camila? Temos uma pergunta aqui do Elielder, ele é de Fortaleza, Ceará, e ele pergunta a respeito da situação da transposição das águas de São Francisco para o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, já que estas águas vêm passando por várias cidades dos interiores e desses estados nos quais não existe tratamento de águas e esgotos. Será que irão poluir as águas transportadas? Olha, gente, onde ele está preocupado, o São Francisco ele é muito poluído na altura lá de Belo Horizonte, da minha amiga aqui, lá pelo Rio das Velhas, etc. Ali tem muita poluição. As hidrelétricas, elas além de represarem a água, elas também represam um pouco a poluição. Tá. Então ela vai decantando ao longo. E aí, aonde está sendo retirado, a água já deve vir com uma boa qualidade. Pode ser poluído ao longo lá da transposição. Então, eu não diria que isso é um problema, não. Onde está sendo coletado, não há uma água tão poluída. Não é esse o principal problema Agora, da transposição. Se quiser falar de quantidade, aí passa no cano das duas transposições, né? São eixo leste e eixo, enfim, mais oeste. 105 metros por segundo é o que cabe no cano. E saída média do São Francisco é 2.600 metros por segundo. Lógico que agora está mais para 1.000 do que para 2.600. Estamos num período seco, tem também abastecimento à produção de alimentos, etc. Mas o Brasil convive com transposições, senão eu não estaria aqui no Rio de Janeiro, que eu tenho a transposição do Paraíba do Sul. Paraíba do Sul eu tiro até 160 de 300. Tá. Se eu for São Paulo, no Cantareira, o Piracicaba tem 35 e eu tiro 32. Acabou dando o que deu, né, Omar? Fica um tiquinho de nada. Pois é. Então essas nossas concentrações urbanas, elas vivem de transposição. Então, como a gente não vai mudar para a Amazônia, a gente vai viver transpondo água para um lado e para o outro. Para fazer isso. Nós somos piratas, uns ladrões. Agora, no futuro, a gente pode discutir dessalinização, a gente pode discutir uma série de outras tecnologias que podem começar a competir com esses custos. Tá. E o melhor aproveitamento de água. Eu acho que a gente não pode naturalizar esse discurso da transposição. Acho que a gente tem que compreender os processos políticos que estão em jogo disso e, sobretudo, como ouvir as populações que são impactadas por esses processos. Porque, geralmente, a gente, dentro da academia, enquanto pesquisadores, teóricos e tudo mais, a gente impõe projetos, inclusive com discursos científicos e acadêmicos, técnicos, laudos, sem ouvir a população que é impactada. Então, dentro desse processo, é fundamental, é imperativo que a população participe dos processos de elaboração de políticas públicas de forma geral, do saneamento, onde o controle social é muito baixo. Vitor, de qualquer maneira, a população do interior do semiárido, ela quer água. Então, ela também está impactada por uma necessidade de água que leva ela a pensar, prefiro São Francisco a nada. Você não acha também? Mas, né, nesse sentido, há uma demanda, mas a ciência, eu acho que nós, enquanto pesquisadores, estamos em diálogo de estabelecer estratégias e não de impor projetos. Quando a gente pensa em transposição, discutindo relações de poder, de relações econômicas, a gente está falando de estados e relações econômicas em volta dessa transposição. Então, a gente também não pode negligenciar, dentro desse processo de políticas públicas, todo o processo, inclusive a função política desses projetos, que são projetos ambientais e projetos de saneamento. Com certeza, com certeza. Priscila, você quer falar sobre isso? Não. Eu acho que para concluir, Vitor, eu, por acaso, estava na época que deu a outorga prévia da transposição em 2003. E a gente tinha que decidir que o mínimo que podia tirar era 26 ou 27 metros por segundo, porque era o crescimento populacional aonde ia passar a transposição em 15 anos. Então a gente fazia, olha, como na lei brasileira o abastecimento de água para os seres humanos é obrigação e é prioritário, a gente previu o crescimento da população. Então, quando chegar lá na ponta e a transposição estiver pronta, que está mais ou menos batendo a data, você vai faltar água em Fortaleza, vai faltar água em outros lugares. Então, houve um pouco, eu concordo contigo, com as questões sociais que não são levadas em conta nos projetos ou vida, etc. Mas tem um time que muitas vezes você tem que tomar, mesmo sabendo das dificuldades da execução e etc., e das dificuldades do Brasil que a gente está acostumado. Então, eu acho que tem que balançar um pouco, né? A gente tem que avançar, porque parte da nossa concentração urbana aqui foi falta d'água no Nordeste. Tá. Então, essa falta d'água provocou migrações pesadíssimas aqui para a região e as pessoas vivem em áreas de risco
e etc. E essa situação ainda não resolveu, né? Porque não é a política mas se você olhar hoje, já equilibrou, né? A gestão de água no Nordeste é extraordinária. Tá melhor. Muito melhor do que aqui. Então a gente vai nos congressos internacionais de recursos hídricos, o pessoal do Ceará é tratado como papa fina. Tá. O pessoal do Rio Grande do Norte dá lição de gestão de água, Pernambuco, etc. Essa turma está lá na frente. Nós aqui embaixo que continuamos numa certa briga de quem é que decide, etc. Tá. É a sua visão também, Maria José? Eu acho que foi há pouco tempo, né? Inaugurou um trecho do São Francisco. Eu não tenho uma avaliação, eu ainda não vi avaliação. A gente pode ver uma avaliação, como as próprias cidades ribeirinhas estão se recebendo essa água, estão se comportando, se ao lado disso fizeram coleta de esgoto. Tá. Era para ter projetos disso, né? Para não poluir, porque recebe poluição atrás, coleta na frente. Isso. E assim vai sucessivamente no Rio. Né? Camila. Me pegou de surpresa. Então não, mas deixa eu tenho uma coisa para perguntar. Eu queria até era só para realmente respeitar uma certa ordem. Eu queria saber em relação à poluição dos rios, a situação da qualidade da água que a gente tem hoje em dia, o que é pior de tudo? É o uso da água nas cidades, ou seja, o uso urbano da água, o uso industrial da água ou o uso agrário da água. Eu queria saber o que faz pior, entendeu? Se é o esgotamento sanitário que é jogado no rio ou se é a indústria que está jogando coisas que não se trata na água. Sim. Ou então os hormônios. Exatamente. Agrotóxicos, né? Tudo isso. Eu acho que, do ponto de vista de qualidade de água, urbano é o pior. É? Eu acho que é o pior, pelo volumétrico. Então, pelo volumétrico. Pelo volume. Eu lembro desse período lá que eu estava na agência de energia elétrica, fui para de água, me preocupava com o rio para potencial hidráulico. Quando eu cheguei na agência de água, passados uns meses, eu reclamei. Eu falei, olha, só se fala de cocô aqui dentro. Isso. É um terror. Ninguém fala de água. E era um terror essa história do saneamento. Então, o saneamento me parece o mais grave urbano. Embora tem casos industriais, barra pesadíssima, a gente sabe disso. E a água, os rios urbanos também recebem efluente de esgoto, de indústria, né? Com certeza. A todo momento. Agora, e até clandestinos. Agora, a legislação é muito mais dura com o empresário do que com as empresas de saneamento. Então, uma outorga para uma indústria, ou a licença ambiental, que envolve muitas vezes a questão da água, ela é muito mais dura com o empresário do que com o saneamento, das empresas de saneamento. O que você está dizendo é que o governo passa a mão na sua própria cabeça e tenta tirar dinheiro do empresário, que é o que o governo faz. Né? Pegue sua mão direita e bata na esquerda. Isso. Você dá o primeiro tapa, mas você não dá o segundo, porque dói. Então, há um mesmo arranjo que dificulta um pouco essa integração. Eu estava querendo também saber em relação à qualidade das águas, porque você estava falando muito, vamos para a Amazônia, eu já fiquei em pânico. Mas o rural, eu já fiquei apavorado. Mas o rural, eu digo que se a gente for para a Amazônia, é aí que acaba mesmo, porque aquilo pelo menos está quase o museuzinho da água, né? Não? Mas o rural, aí tem uma coisa importante. Primeiro, quantidade de água. Então, a maior parte do consumo de água vai na produção de alimentos. O Brasil é o segundo maior produtor, ou o primeiro, talvez, hoje em dia. A principal quantidade de água a gente gasta na produção de alimentos. Produção de alimentos, 70%. 70%. Só que não é água tratada. É água. O Brasil, então, que é um produtor de chuva. Então, a maior parte da água é subtraída pela chuva. Tem um pouco de irrigação, mas que deve ser 10% da produção de alimentos no Brasil. Então, tem um problema volumétrico de produção de alimentos que está crescendo a irrigação e aí a crise hídrica está no bolo. Tudo bem, mas isso é concentrado no Sudeste, não é não? Não, vai. Não. São Francisco tem um consumo de água gigantesco para a produção de petrolina e Juazeiro. E eu acho que talvez seja interessante lembrar aqui do crime da Samarco, né? E que como poluiu. É muito bom lembrar o crime da Samarco aqui, já que ele está falando eu acho que a gente está falando de indústria, de poluição, de legislação severa, e você tem aí uma empresa que poluiu toda uma bacia, né? Vários municípios que foram acometidos. Né? E eu acho que é importante a gente lembrar da qualidade dessa água. Dessa água que acabou com o Sudeste. A gente tem muita poluição nesses reservatórios
de água que você tão bem citou, que a gente fica querendo deixar os intocados, que é a região norte Cerrado, essa água é boa ainda? Do norte do Cerrado? Não, do norte do Amazonas, da região amazônica. É de boa qualidade na Amazônia, sim. É de boa mesmo. Você pegar pegar mesmo com desmatamento, porque na Amazônia também tem muita concentração humana. Então, 70% está naquelas cidades maiores, Manaus, Belém, etc. Lá vai ter problema de poluição igualzinho aqui. Mas aí são nos igarapés. Mas não é no grande rio. A questão da água, eu acho geral no Brasil. A água está muito poluída por vários... Não, mas Nazaré, ela é mal cuidada, você está dizendo. Sempre. Não, mas o que eu estava me referindo é que na frente de Manaus passa 150 mil metros cúbicos por segundo, que é o Rio Negro ali, encontrando... Gente, que maravilha, né? Então, 150 mil metros. Não tem nenhum rio desse no mundo, para dar uma ideia. O Amazonas é 209 mil metros por segundo na saída. É o maior do mundo. O segundo é o Congo com 40 mil metros por segundo, em volume, não em comprimento. Então a Amazônia é uma coisa separada dessa briga toda. Nossa poluição vai ser nos igarapés. Quer dizer que Manaus está nem aí, né? Porque com esse volume todo... mas nos igarapés tem problema. E ali é onde está a população, que vai dar doença e etc. Tem vários municípios que não têm água. No norte do país. Não tem água de passada, né? Não tem cueca, né? Norte e Nordeste é a região que tem muitos municípios que não têm água. Gente, olha só, eu estou com o programa com 2 minutos, eu queria passar a palavra para cada um, eu pediria que vocês, em 30 segundos, me dissessem o que vocês quisessem dizer nesses 2 minutos que nos sobram. Né, José, por favor. Eu gostaria de agradecer a participação no programa, é maravilhoso. E dizer que ano que vem vai ter um Fórum Social da Água aqui no Brasil. E vai ter um fórum paralelo, onde nós, que não fomos convidados para o grande fórum, devemos discutir as questões da água, as questões do esgoto, as questões do saneamento, aquelas questões que são importantes para a população. Obrigada, Maria José, muito obrigada. Vitor. Eu acho que dentro dessa discussão toda a gente tem que estabelecer o perfil de quem realmente é impactado por isso, assim como a Priscila trouxe a população de situação de rua, que é uma população negra e pobre. Então, esse recorte de raça, de gênero e de classe é imprescindível para compreender os processos de produção de desigualdades na nossa sociedade e que produzem, obviamente, reverberações com o diálogo com o saneamento e tantos outros setores do viver. Então, para a gente estar atento aos nossos lugares de fala, aos nossos privilégios e um pouco mais de alteridade para compreender os outros processos. Ok, maravilha. Priscila, rapidinho. Eu queria só lembrar isso, né, da gente dar visibilidade a essas pessoas que não têm um acesso adequado à água, que eu acho que isso só tende a aumentar. A gente está num momento de perda de direitos sociais, de várias perdas de direitos sociais. Isso pode impactar a vida de muitos trabalhadores, pode aumentar o número de pessoas em situação de rua e como que isso pode, né, como que essas pessoas vivem sem água, sem banheiro, sem um acesso adequado a esse serviço. Maravilha. Eu vou ter que agradecer a vocês, mas a gente vai ficar 10 minutinhos, a gente fala no Facebook só então, Marcos. Eu queria agradecer aos nossos convidados, a vocês que nos acompanharam, eu queria que vocês assistissem... Tem uma frasezinha. Pode dizer a frase. Água, nem tanto, nem tão pouco. Tá bom. Vocês podem assistir agora ao programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. Não queria que vocês deixassem de ver hoje à noite aqui às 9h30 na TV Brasil a estreia do novo programa, o Trilha de Letras, que é um programa primo irmão de Sem Censura. A diretora é a mesma, as equipes ficam juntas. A gente adora esse programa e a gente está investindo muito sucesso no Trilha de Letras de hoje à noite, 9h30, tá? O Sem Censura fica no Facebook. A gente volta amanhã às 5 da tarde.